Olá, bem-vindo ao canal Cultura Mais. Neste vídeo falaremos sobre a história das bruxas, uma história cheia de mistérios e perseguições. Entenda de onde vieram algumas tradições que fazem parte da história das bruxas. A terrível história das bruxas. Uma bruxa é geralmente retratada na imaginação das pessoas como uma mulher antiquada, com nariz grande e encarquilhada, exímia e quanto mais manipuladora de magia negra, além de possuir uma risada aterrorizante. As práticas mágicas já eram citadas desde os primeiros séculos de nossa era. Autores como o filósofo grego, Lúcio Apuleio, 123 a 170 d.C., fazia alusão a uma criatura que se apresentava em forma de coruja. Seu nome era Hécate, que na verdade era uma forma descendente de certas mulheres que voavam de madrugada, ávidas de carne e sangue humanos. É evidente que a prática da magia é muito anterior à Idade Média, pois arqueólogos já encontraram em cavernas símbolos e ilustrações que datam do período neolítico, 10.000 a 3.000 a.C., mas é na Idade Média que a história das bruxas ganha relevância, por causa da intensa perseguição que sofreram. Porém, vale salientar que grande parte ou mesmo a maioria das mulheres que foram julgadas, torturadas e mortas nada tinham de bruxas. Diante das terríveis torturas, as mulheres, mesmo sendo inocentes, confessavam todo tipo de práticas profanas, como o pacto com o diabo, beber sangue humano e o assassinato de recém-nascidos em rituais. Essas confissões forçadas davam mais credibilidade à prática de bruxaria, levando ao aumento das perseguições. Etimologia. A etimologia da palavra bruxa é incerta, mas se acredita que venha do italiano brucia, que significa queima. As bruxas são figuras místicas que atiçam o imaginário humano. Contudo, durante a Idade Média, a Igreja deflagrou uma intensa perseguição contra mulheres, que do ponto de vista da Igreja eram bruxas. A Idade Média é chamada de Idade das Trevas por causa da intensa religiosidade daquele período, e por causa de várias atrocidades que foram cometidas em nome da religião. As mulheres que eram ativas fazendo partos, e preparando remédios de ervas, despertavam a desconfiança da Igreja. Muitas dessas mulheres que eram apenas donas de casa e pessoas prestativas na sua comunidade, foram presas e submetidas a terríveis torturas, e obrigadas a confessar diversas práticas diabólicas, mesmo nunca as tendo praticado. A Igreja começou a responsabilizar as bruxas por fenômenos naturais, como a perda de colheitas, morte de animais e epidemias. Se algum destes fenômenos ocorria, a responsabilidade era das supostas adoradoras do diabo e elas precisavam ser identificadas e punidas para que tudo voltasse ao normal. A perseguição às bruxas se estendeu também a outras pessoas na Idade Média. Pessoas que tinham defeitos físicos ou marcas no corpo também despertaram a atenção da Igreja. De acordo com a crença da Igreja, essas marcas ou defeitos físicos eram uma prova de que essas pessoas tinham pacto com o demônio. A história das bruxas é cercada de muitas lendas, que tiveram origem em rituais ou costumes, que foram acrescentados à história das bruxas. De acordo com a história das bruxas, estas usam chapéus pontudos e fazem feitiços em caldeirões. A Igreja acreditava que coisas pontudas eram um sinal do diabo. No norte da Europa, era moda entre as camponesas usarem chapéus pontudos e também costumavam preparar remédios de ervas em caldeirões. Para a Igreja, as camponesas não preparavam remédios, mas, sim, porções profanas. Diante disso, a Igreja passou a perseguir tanto os chapéus pontudos, como os caldeirões. Isso deu origem à tradição de que as bruxas usam chapéus pontudos e preparam porções em caldeirões. Até hoje esses dois elementos fazem parte da história das bruxas. De acordo com a tradição, as bruxas também usam vassouras para voar. Esta é outra tradição ou lenda que foi acrescentada à história das bruxas. A lenda de que as bruxas voam em vassouras vem na verdade de um ritual celta.
As sacerdotisas celtas usavam pedaços de paus como se fossem cavalos, esse era um ritual de fertilidade, e tinha também por objetivo, segundo a crença celta, fazer as plantas crescerem. A narrativa de que as bruxas voam em vassouras, vem na verdade desse ritual celta. Outra curiosidade sobre a história das bruxas é que elas foram relacionadas aos gatos pretos. O animal de estimação das bruxas seria um gato preto. No século XV o Papa Inocêncio VIII publicou uma bula, Sumis Desiderantes Affectibus, que ratificava a existência das bruxas, e determinava que os gatos pretos eram animais que deviam ser perseguidos. Na França ainda no século XVIII, os gatos pretos eram perseguidos e mortos em praças. Havia ainda a crença de que era possível uma relação amorosa entre mulheres e demônios, principalmente entre mulheres belas e demônios. A Igreja não só acreditava na existência desses romances macabros, mas também acreditava que os demônios poderiam engravidar mulheres. Os filhos que nasciam dessa suposta relação seriam metade humanos e metade demônios. Uma mulher precisava da autorização dos pais ou do marido para poder se relacionar amorosamente com demônios. Na Alemanha protestante do século XVII, crianças eram presas acusadas de serem metade demônios. A Idade Média foi um período marcado por um extremo misticismo e superstições que levaram a intensas perseguições de pessoas. As superstições não foram uma particularidade da Idade Média, também estiveram presentes na Idade Antiga, na época moderna e também estão presentes hoje, em nossa época contemporânea. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e se inscreva no canal, e fique ligado para os próximos vídeos.